porque quando a gente inicia a gravação, ele começa a transcrever em inglês. Tem que desabilitar, tem que desabilitar essa... Parar a transcrição. Para a transcrição. Acho que deu certo. Bom, gente, então, hoje é dia 30 de março, 4 horas da tarde. Deixa eu interromper o compartilhamento para a gente começar de uma forma mais pessoal. Nós agradecemos as alunas que estão aqui com a gente nesse primeiro encontro. Para quem não puder participar, a ideia é que a gente deixe disponível para que todos possam assistir. Então, as meninas que estão aí, né, acompanhando a gente, a ideia desse primeiro encontro é a gente poder conversar um pouquinho sobre o conteúdo da nossa disciplina de uma forma mais sistemática, né? Nós fizemos live o ano passado, falando de um assunto específico, mas a ideia aqui é que nós tenhamos 2 encontros, um hoje, falando do primeiro bimestre, né, das 8 unidades de aprendizagem, e um pouquinho mais para frente, nós já marcamos o segundo encontro, mais para o final do semestre, para falar das unidades de aprendizagem 9 a 16. É como se fosse um resumão apontando os principais tópicos a serem ressaltados e o que tem de moderno na área no momento. A qualquer momento que vocês quiserem perguntar, é só levantar a mão. Se a hora que eu começar a compartilhar a apresentação, se eu não ver, alguém abre o microfone e fala, Marina, estou querendo falar, mas eu vou começar me apresentando formalmente, se cada professor puder se apresentar, depois eu coloco a nossa apresentação no nosso PowerPoint. Eu sou a professora Marina, sou a responsável pela disciplina de gestão de pessoas, sou responsável por essa disciplina desde 2016, então o curso começou em 2014, 2015, 2016 eu já assumi essa função. Sou professora da FATEC Mogi das Cruzes desde 2012, mais professora universitária desde 2006. Minha formação inicial em administração, o MBA em gestão estratégica de pessoas, mestrado em administração, o doutorado em educação, estou me formando em psicanálise. Queria abrir o espaço para cada professor se apresentar rapidamente, para a gente poder contextualizar, só para as meninas, vocês entenderem como é que funciona o EAD. Eu sou a professora responsável pela disciplina, mas cada turma tem um professor responsável. Eu não gosto do nome mediador, porque eu acho que nós todos somos professores. Então, aqui vocês vão conhecer, estamos participando dessa aula, os diversos professores da disciplina no estado todo. Então, nós temos hoje na nossa disciplina mais de 1.000 alunos no estado. E aí, cada professor fica responsável por ter um contato mais próximo de vocês. Tá bom? Então, se poderá o Érico se apresentar um pouquinho, meninas. Claro. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Érico Pagotto. Eu sou um homem branco, tenho 53 anos, sou grisalho, uso barba. Atrás de mim tem uma árvore aqui na sala de casa. Eu sou ecólogo e psicólogo de graduação, né? Fiz meu mestrado na área de mudanças sociais, meu PhD, meu doutorado, né, na área de sustentabilidade. Eu sou professor já na área de administração e gestão há aproximadamente 15, 16 anos. E hoje vai ser um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo nessa tarde agradável. Sintam-se à vontade para, né, ir fazendo esse bate-bola aqui com a gente. Vamos lá, pode ser a professora Luciana. Tem que só habilitar isso. Sim. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Eu também sou professor de ensino superior há 16 anos. A minha formação é inicialmente em administração, sou bacharel em administração. Depois eu fiz um MBA em consultoria em negócios, gestão de pessoas. Fiz em economia e marketing também. E mestrado em ciências ambientais, né? Foi um pouquinho para outra área.
E eu estou, neste momento, vinculada à FATEC Jales, aqui do interior de São Paulo, e também trabalho em outras instituições dentro do curso de administração e em todas os outros cursos que têm alguma disciplina de gestão. Então, dou aula em várias turmas, vários cursos. E estou aqui para partilhar um pouquinho, né, de conhecimento juntamente com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Professora Maria Fernanda. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos curtos e presos, eles são castanhos, eu uso óculos transparente e o fundo da minha tela está bem desfocado. Eu sou professora na FATEC Taubaté e na FATEC Cruzeiro. Eu atuo nas disciplinas do eixo de comunicação, marketing e eventos. Na disciplina de gestão de pessoas, né, eu sou uma professora mediadora, mas eu também atuo como professora mediadora em outras disciplinas e também sou RD na disciplina de gestão de marketing, e que coincidentemente, né, é ministrada no mesmo semestre que a disciplina de gestão de pessoas. Sou formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo, também sou graduada em ciências humanas, sou especialista em planejamento e gestão de eventos e sou mestra em comunicação social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Foi a universidade que eu cursei a maior parte da minha formação, com exceção da especialização. E é um prazer a gente ter esse momento aqui com vocês de troca e de aproximação. Obrigada. Obrigada. Professor Pompeu. Vamos lá. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui, bem-vindas. Nossa reuniãozinha aqui para poder conversar a respeito das disciplinas. E vou me apresentar. Meu nome é Carlos Alexandre Pompeu, eu sou formado em História, com mestrado em Educação pela Unicamp. Estou fazendo parte da FATEC já desde 2011, 2010. Entrei no curso de eventos, porque precisava de alguém na área de cultura, que basicamente não se tinha. E lá na FATEC Ipiranga eu acabei ministrando aulas em alguns cursos de gestão do comercial, que a gente chama de GECOM, algumas disciplinas ligadas à área de comercial. E no IAD, aqui também, acho que desde 2015, acho que desde o começo, né, Marina? Deve estar junto, acho que desde o começo juntos. E estamos aqui. Então, a expectativa da conversa é legal, uma conversa descontraída, para a gente poder explicar e tirar as dúvidas, né? Atualmente, eu sou professor só da FATEC Ipiranga, então eu estou a uma unidade só aqui, bem pertinho de casa. Moro em São Paulo. Tá, prazer. Ótimo. Por último, professora Rosa. Obrigada, Pompeu. Professora Rosa. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Rosa, eu moro em Osasco, São Paulo, estou na FATEC Taubaté. Eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia, sou formada em pedagogia e em direito também. Atuo na área de consultoria empresarial, com especialização em gestão de pessoas e negócios, analista comportamental também. Trabalho na FATEC Taubaté, como eu falei, mas eu trabalho na área de negócios em outras instituições aqui em São Paulo também, nos cursos de MBA, e sou orientadora também de TCCs na área de gestão de negócios e administração. E é um prazer estar com vocês aqui hoje. Tá ótimo. Bom, feitas as apresentações, eu vou compartilhar a partir de agora a nossa aulinha para a gente começar a dar sequência, tá? Todos conseguem ver aí? Tá compartilhando. Eu vou fechar as câmeras aqui, Marina, para não carregar muito o sistema. Beleza. Vamos fechar os microfones também, pessoal. Por favor. Bom, então, o nosso primeiro encontro síncrono da disciplina de gestão de pessoas. Aqui é uma apresentação formal nossa, eu vou passar um pouco rapidinho, porque todos já se apresentaram, ok? A professora Raquel, mediadora online, não está presente conosco, mas está aqui a apresentação dela, não sei se as meninas são da sala dela. A professora Raquel está com a gente também já há alguns anos. Então, qual que é o objetivo desse encontro? Um bate-papo sobre os principais conceitos das unidades de aprendizagem 1 a 8,
importante, interrelacionando com as novidades da área de gestão de pessoas. Então, o que nós temos hoje das unidades de aprendizagem 1 a 8? Começa com a introdução à gestão de pessoas, na sequência, né? Gestão estratégica de pessoas e competências, recrutamento e seleção, cultura e clima, descrição e análise de cargo, avaliação de desempenho, benefício e incentivos, e, por fim, treinamento e desenvolvimento. Bom, o que é importante a gente saber dentro da área de gestão de pessoas, que é uma disciplina no curso de gestão empresarial? Hoje, a área de gestão de pessoas, ela ganhou status, se há alguns anos a gente falava que existia um departamento de recursos humanos, né, e esse nome é um nome horrível, todos os estudiosos na área falam que as pessoas não são recursos, né? Hoje, a gestão de pessoas ela foi promovida em algumas organizações a vice-presidência de gestão de pessoas. Por quê? Porque o homem está no centro de todos os processos, né? As tecnologias elas vão se igualando, então alguns acadêmicos falam tecnologia iguala as empresas, as pessoas é que diferenciam. Então, a minha ideia aqui, a primeira unidade de aprendizagem, ela introduz a área de gestão de pessoas, como que as áreas elas se interrelacionam. Aqui é uma figura que eu coloco sempre nas minhas aulas, quando eu vou introduzir o conceito para os alunos, que começa da seguinte forma. Eu começo a pensar em gestão de pessoas a partir do momento que eu preciso recrutar e selecionar colaboradores para a empresa. Então, a gente chama dentro da área de gestão de pessoas de provisão de recursos humanos, né? Então, como que são as melhores formas de recrutamento, onde que eu vou encontrar esse possível novo funcionário, depois que eu recrutei, quais são as formas mais modernas de seleção. Passado esse momento, a partir do passo seguinte, onde eu... Marina, desculpa. Oi. Você está no primeiro slide ainda, você está com a tela maximizada? Talvez fosse isso, agora passou, agora andou. Foi, então tá. Está na unidade 1 agora. Isso, muito obrigada. E aí, depois que a gente tem essa entrada do funcionário na empresa, a gente pensa nas algumas aplicações de recursos humanos. Então, a gente pensa, por exemplo, em descrição de cargo, eu mostrar para esse funcionário o que ele vai fazer na empresa. Então, descrição de cargo, quais são os benefícios que ele vai ter, e uma série de subsistemas de gestão de pessoas. É importante também, quando eu tenho esse funcionário na empresa, eu fazer a manutenção dele, como? Sempre oferecendo programas de incentivo, de remuneração estratégica, de qualidade de vida. Qual que é o objetivo da manutenção de recursos humanos? Eu fazer com que esse funcionário não tenha vontade de ir embora. Eu sempre brinco nas minhas aulas que a gestão de pessoas ela é um cabo de guerra. O que é um cabo de guerra? De um lado, eu preciso ter a empresa que pensa assim do funcionário. Nossa, esse funcionário é tão bom que eu preciso dar de tudo para ele para que ele não queira ir embora. De tudo no sentido de uma remuneração boa, bons benefícios, né? Boas razões para ele estar ali e não querer ir embora. Por outro lado, eu preciso que o funcionário pense da melhor forma. Olha, essa empresa que eu trabalho é tão boa que eu não quero ir embora. Então, eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma para eles sempre me quererem no quadro de funcionário. Se esse cabo de guerra estiver alinhado, a gente tem um mundo perfeito. Só que a gente sabe que as coisas na prática não são tão simples assim. Então, constantemente, eu preciso estar também desenvolvendo essas pessoas. Através do quê? Treinamentos, desenvolvimentos, Desculpa, voltando um pouquinho na manutenção de recursos humanos, pensando em clima organizacional, cultura, que a gente vai falar um pouquinho, e esse desenvolvimento constantemente pensando, olha, eu vou avaliar esse funcionário, ver o que ele pode melhorar e oferecer, através dessa avaliação, programas de treinamento e desenvolvimento. Por último, eu monitoro esse funcionário constantemente através do desempenho, sistemas
de informática, cuido da legislação trabalhista para poder estar sempre alinhado, né, e trabalhar de forma legal. Então, essa primeira unidade de aprendizagem, ela visa introduzir o que é a área de gestão de pessoas, né? Como que ela conversa entre si. A gente não é uma área departamentalizada, a gente é um sistema. Porque quando a gente tem um funcionário, a gente cuida dele como um todo, e não só como, vou pensar só em benefício, só em treinamento, isso não existe mais. O que acontece hoje em dia? Está cada vez mais difícil manter um funcionário por muito tempo nas empresas, porque hoje as pessoas, ao contrário de alguns anos, elas não têm mais medo de procurar emprego, de pedir demissão, quando o trabalho não corresponde à sua expectativa. Então, todos esses subsistemas se tornaram muito mais complexos do que são hoje. Porque quando a gente pensa que o funcionário vai embora, aumenta a rotatividade é dinheiro indo embora. Cada vez que eu tenho que desligar um funcionário e recontratar outro, é dinheiro, é tempo, é uma cultura que às vezes se enfraquece. Então, a grande dificuldade hoje, na área de gestão de pessoas, é contratar pessoas adequadas que queiram permanecer nas empresas. Hoje a gente fala, né, e aí eu vou passar um pouquinho aqui para frente, sobre gestão estratégica de pessoas. Vocês estão vendo aí a unidade de aprendizagem 2? Sim. Ok. Então, a gente pensa hoje em gestão estratégica de pessoas. O que é isso? Há alguns anos, existia uma piadinha que falava que todo funcionário de RH era abraçador de árvore. O que é isso? É aquele cara que é o bem do próximo. O que é abraçar a árvore? Para energizar, né? Para conseguir coisas boas. E o RH era visto como um mal necessário dentro das empresas. Quase que uma oposição à estratégia da empresa. Então, enquanto a estratégia da empresa procurava pensar em mais lucros, mais competitividade, o RH pensava em funcionários que eu não podia me cansar, eu não podia ter funcionários fazendo hora extra, e, na verdade, não tem nada a ver, né? A gestão estratégica de pessoas, ela trabalha alinhada à estratégia da empresa. Então, quando eu tenho uma empresa que pensa numa estratégia em curto, médio e longo prazo, eu preciso ter pessoas que contribuam para essa estratégia. E onde entra a gestão de recursos humanos? Trabalhar com pessoas, recrutar pessoas que tenham competências aderentes à estratégia da empresa. Então, hoje a gente fala que a gestão de pessoas é muito mais complexa do que há alguns anos, que eu contratava uma pessoa baseada na competência do cargo. Hoje isso já não é mais suficiente. A gente contrata uma pessoa hoje baseado na estratégia da empresa. E aí eu coloquei aqui um desenho que monta, que traduz um pouquinho o que é um planejamento estratégico, né? Só para a gente contextualizar. A gente tem dentro, né, de uma esfera macro e microeconômica, primeiro a gente tem a economia, a sociedade, política, legislação, que interferem diretamente na estratégia de uma empresa. Então, o que a empresa pensa para o futuro, ela tem que estar alinhada ao que as condições socioeconômicas podem ofertar para ela no momento. Exemplo, passamos agora por um período de pandemia, mudamos de governo. Como que isso está conversando com o projeto de crescimento das empresas? Existe mercado para crescimento? Se nós pensássemos na época da pandemia, a estratégia da empresa era sobreviver e não crescer, né? Hoje as empresas já estão conseguindo pensar em crescer além da sobrevivência. Então, o momento socioeconômico, ele impacta diretamente na estratégia. Aí, se nós pensássemos um pouquinho mais, né, abaixo, toda estratégia tem que pensar no mercado em relação às concorrentes e aos clientes. Eu sempre dou um exemplo, eu gosto muito, não quero me alongar demais, mas
em mercado para pet, por exemplo. É o único mercado, eu não sei se os outros professores já estudaram esse mercado ou veem reportagens sobre esse mercado. O mundo pode estar desabando, o mercado para pet só cresce. A pandemia, eu fui no mercado comprar ração e pergunto para a Caixa, como é que está aqui? Não estamos dando conta. O mundo está cortando o gasto e as pessoas estão investindo em pet. Existe uma explicação social para isso, que eu não vou nem me ater a isso, mas é um mercado que eu acho que o céu é o limite, porque está existindo ultimamente uma humanização dos bichos. Se a gente pensar nesse mercado, o social, o econômico, a política, a legislação está sempre muito favorável, né? E os concorrentes e os clientes estão cada vez, principalmente os clientes, estão cada vez mais abertos a novos tipos de mercado. Fechando mais um pouco, a gente tem a empresa em si, né? A gente pensa ela como a análise interna. E aí sim a empresa tem que pensar nos recursos humanos que ela tem, no dinheiro que ela tem e, por fim, a base tecnológica que ela tem que ter. E isso tudo junto serve para compor o planejamento estratégico. Pensando um pouquinho mais adiante, juntando a estratégia à competência, então a gente tem aqui uma segunda figura que pensa no cenário econômico, no cenário do setor, entra na empresa, que vai pensar na missão, na visão e nos seus valores, e fazer uma análise que a gente chama em planejamento estratégico de análise SWOT. O que é análise SWOT? Pensar nas oportunidades, nas ameaças que o mercado dá para ela e nas forças e nas fraquezas que a empresa tem. Esses objetivos, eles vão embasar o planejamento estratégico. Onde que entra a gestão de pessoas nisso tudo? Entra porque os objetivos vão ser alcançados por pessoas. E eu preciso ter na minha empresa pessoas competentes que ajudem a empresa a alcançar essa estratégia. Alguma dúvida até aqui? Vamos para frente. E aí eu tenho aqui esse penúltimo quadrinho, que faz uma inter-relação entre a estratégia e a competência, né? Então, se eu tenho, de um lado, o planejamento estratégico, do outro eu tenho uma realização, e eu tenho, na estratégia, uma intenção que a competência vai transformar em resultado. Se algum professor quiser falar alguma coisa, só falar e ficar à vontade, tá bom? Bom, essa segunda unidade de aprendizagem, ela tem também o conceito de gestão por competência. O que é gestão por competência, gente? Alinhado à estratégia. Eu trabalhar o meu funcionário baseado na competência dele, alinhado à estratégia e não só ao cargo, o que é muito mais complexo. Então, se eu pensar aqui nesse quadrinho, né, na competência do negócio, e vindo um pouquinho abaixo, tem as competências individuais ideais, eu preciso contratar um funcionário que tenha a maior aderência possível a essas competências que eu estou buscando, que a gente chama de competências ideais. Quanto menor a diferença entre a competência real que o meu funcionário tem e a competência ideal, mais competente é a empresa. Não sei se está claro, não sei se está confuso. Meninas, se quiserem se manifestar. Mas a ideia de gestão por competência é trabalhar e monitorar esse funcionário de forma que ele tenha as competências que a empresa precisa ter. Então, eu tenho lá um funcionário que cuida do almoxarifado da empresa. Se eu for pensar no trabalho dele com fim em si próprio, o almoxarifado cuida dos estoques, de algumas coisas. Se eu for pensar nesse funcionário em termos de gestão por competência alinhado à estratégia, eu já pego esse funcionário e mudo de figura. Eu falo, olha, esse funcionário, ele precisa tentar economizar o máximo nesse almoxarifado para alcançar a estratégia da empresa. Então,
Hoje, muitos artigos, muitas revistas especializadas e muitas empresas falam a mesma coisa, que é quando a gente contrata um funcionário, a gente precisa mostrar para ele o sentido do trabalho dele, que não é o trabalho operacional, mas o que aquilo gera de impacto para a organização como um todo. Então, a gestão por competência, em linhas gerais, é isso. Nós temos lá no AVA muitos vídeos, tanto de professores nós falando, como vídeos que eu posto constantemente de pessoas renomadas na área falando atualidades sobre esses assuntos, tá? Então, sugiro fortemente que vocês vejam. Vamos caminhar para a unidade de aprendizagem 3, recrutamento e seleção. Marina, acho que valeria a pena falar um pouquinho sobre o que é competência, né? Não sei se por está no favor. slide seguinte, né? Você falou das competências de negócio. Talvez Sim. só fazer o parênteses para explicar as competências individuais, né? O conceito de chá. Sim, obrigada. Vou falar isso aí, porque se você quiser, você me completa. Ótimo. Bom, competência, gente, o conceito de competência hoje que nós temos é o tal do chá. O que é o chá? É conhecimento, habilidade e atitude. Hoje, se a gente for pensar em competência, muitos acadêmicos já somaram ao conceito de competência resultado. Então, o que é conhecimento, habilidade e atitude? Conhecimento é tudo aquilo que a pessoa adquire na sua formação formal. Então, a gente começou aqui se apresentando, olha, eu sou formada nisso, sou formada... Isso é conhecimento. Tudo aquilo que a gente consegue ter um diplominha. Se a gente for pensar na linguagem moderna, a gente fala que isso são as hard skills, né? São as competências duras, ou seja, são as mais fáceis de serem adquiridas. Você tendo certo recurso, certa vontade, enfim, se organizando, conhecimento você consegue. Há alguns anos, se vocês perguntarem para os avós de vocês, os pais de vocês, as pessoas eram contratadas basicamente pelo conhecimento que elas tinham, né? Eu sou de São José dos Campos, aqui eu tenho o ITA, né, na cidade, e as empresas vão dentro da sala de aula do ITA para buscar os alunos. Elas não sabem se esses alunos são pessoas fáceis de se relacionar, se são pessoas com proatividade, elas sabem que eles têm uma formação invejável. E isso hoje já está caindo por terra, porque dentro do conceito de competência, a gente tem habilidade e atitude. O que é habilidade? É o saber fazer, né? Então, nós estamos aqui dando aula, e o que é uma habilidade de um professor? É a competência dele passar de forma clara o conteúdo que ele precisa passar, né? Então, a habilidade, ela tem diversas exemplos, se os professores quiserem aí dar alguns, mas a habilidade é aquilo que a gente sabe fazer, que a gente tem facilidade de fazer. Habilidade de liderança, habilidade de trabalho em equipe, habilidade de proatividade, uma série de habilidades que a gente tem ou adquire. Por último, a gente tem a atitude. A atitude é o querer fazer, né? Então, quando a gente tem essas três coisas juntas, a gente fala que uma pessoa é competente. E hoje já o chá não é necessário. Isso tudo precisa gerar resultado. Então, as pessoas precisam, através disso, gerar um resultado para a empresa. Então, as pessoas... hoje existe, vocês vão ver bastante, eu estou postando bastante material sobre isso. Se há alguns anos as pessoas procuravam no processo seletivo, que é o próximo assunto, as hard skills, hoje as pessoas estão focadas, eu arrisco a dizer, que 80% em achar pessoas com soft skills, que são as soft skills, são as habilidades e as atitudes. Porque as hard skills, que são os conhecimentos, se o funcionário não tem, é fácil eu pagar para ele, investir nele, para ele ter. O funcionário não sabe falar inglês. Se você tiver recurso, paga um curso de inglês para ele. Mas é muito difícil eu conseguir desenvolver no funcionário, por exemplo, facilidade de trabalho em equipe. É impossível? Não, não é impossível. Mas dá muito mais trabalho do que sentar numa sala de aula e aprender uma competência técnica.
Certo, Érico? Perfeito, Marina. Eu costumo dar esse exemplo para os meus alunos, né, no presencial, a respeito da competência da fluência em um idioma estrangeiro. Então, o conhecimento é o quanto você sabe de uma língua. Você pode estudar uma língua, você pode saber inglês, mas você pode não ser fluente. Então, o conhecimento da gramática é conhecimento. A habilidade de você falar em inglês, de você se comunicar em inglês, de você escrever em inglês, é uma habilidade que você desenvolve a partir do conhecimento. E a atitude é a vontade de falar. A pessoa pode fazer um curso, pode ser fluente, mas liga um estrangeiro na empresa, a pessoa se esconde debaixo da mesa porque morre de vergonha de falar, né, em inglês. Então, ela tem o conhecimento, tem a habilidade, mas não tem a atitude. Eu costumo dar um outro exemplo para pegar um pouco no nosso calo como professor, né? O que é um professor competente? Eu falo para eles. Aí os alunos falam: olha, competente é um professor que ele sempre fala assim, que tem uma formação adequada, que saiba passar o conteúdo de forma clara, que tem empatia com os alunos e não tenha preguiça. Né? Eles falam isso para mim. E é isso, gente, né? O que é nosso conhecimento? É a nossa formação, nossa habilidade é a nossa facilidade de transmitir, e a atitude é a vontade de estar aqui. Né? Eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu sempre dou esse exemplo que me chama muita atenção. Eu tinha um colega formado no ITA, doutor pelo ITA, mas que entrava em sala de aula, colocava uma fórmula impossível para os alunos de engenharia, falava, no fim da aula eu volto para pegar as folhas preenchidas. E ia para a sala dos professores ouvir música. O cara com conhecimento inquestionável, mas sem atitude. Então, uma pessoa dessa não pode ser considerada competente, ok? Vamos para o recrutamento e seleção. Quando a gente pensa em recrutamento e seleção, a gente fala primeiro em recrutamento. E o que é recrutamento? É achar candidatos para determinada vaga. Então, a gente fala aqui, ó, primeiro, definição da necessidade. Então, a gente tem o recrutamento interno e externo. O que é recrutamento interno? É quando eu tenho uma vaga e eu abro essa vaga para ser preenchida por pessoas da própria organização. Algumas vantagens: é mais barato, é mais rápido e eu dou oportunidade para o time de trabalho da empresa. Então, eu motivo a equipe. Recrutamento externo, quando eu vou buscar no mercado de trabalho. Vantagens: eu oxigeno a empresa, eu trago competências novas e eu tiro os funcionários da zona de conforto. Toda vez que entra alguém novo na empresa, vem aquela sensação de, opa, preciso me mexer, né? O recrutamento hoje, ele está muito diferente do que era, né? Por exemplo, quando eu me formei, eu lembro que eu me formei na PUC, eu recebi uma lista com nome dos responsáveis pela gestão de pessoas das organizações, e-mail e telefone. Hoje, as empresas trabalham basicamente com o LinkedIn. Então, o LinkedIn ele é uma rede social de recrutamento. Não é uma rede social, na minha modesta opinião, bonita. Ela é uma rede social confusa. Ela não é amigável de ser mexida, na minha opinião. Mas as empresas hoje, cada vez menos, estão abandonando aquele banco de currículo e correndo para LinkedIn. Né? Porque ali você acha candidatos de todo... Assim, você aumenta o espectro de procura absurdamente. No entanto, pequenas e médias empresas ainda trabalham com banco de currículo, ainda colocam, por exemplo, vaga dentro de universidades. Então, o recrutamento ele vai de acordo com cada necessidade da empresa. Né? Eu vou só vir aqui, depois eu volto lá no slide anterior. Eu coloquei aqui, ó, LinkedIn, banco de currículo, versus quem indica, que é uma nova tendência, né? Eu não sei, os professores aqui devem ter entrado no mercado de trabalho mais ou menos na mesma época que eu. Eu entrei no mercado de trabalho em 2001, e eu lembro que quem era indicado a uma vaga era muito mal visto. Que a gente fala, aquele cara lá, ele está aqui porque ele tem QI, né? O tal do quem indica. E hoje,
as empresas descobriram que esse tal de quem indica é o melhor negócio para recrutamento. Então, o Google, por exemplo, ele paga, na época, a última informação que eu tive, ele paga R$6.000 para um funcionário que indicou uma boa contratação. Então, se eu indicar alguém, passados 6 meses, essa pessoa que eu indiquei foi bem avaliada, eu ganho um prêmio por isso. Por quê? Porque eu não vou indicar alguém que eu não confio. O meu nome vai estar lá embaixo. E aí a gente volta naquela conversa de hard skill versus soft skill. Papel, currículo, aceita tudo. Quando eu coloco o meu nome ali, ó, indicado pela Marina, eu estou me comprometendo que aquela pessoa vai ser boa para a empresa. Eu não vou indicar alguém que eu tenha dúvidas e que pode manchar a minha reputação na empresa. Então, o QI cada vez mais está sendo usado pelas empresas porque você contrata pessoas com referência e não pessoas no escuro, que hoje descobriram que é uma grande vantagem, né? Bom, aí, depois que nós recrutamos, a gente vem para o processo de seleção. O processo de seleção hoje, gente, também tem passado por modificações. Então, eu vou vir aqui, depois eu volto para a parte anterior. Nós temos aqui o currículo escrito versus o vídeo currículo. O que é o vídeo currículo? Há uns 3 anos, as empresas começaram essa moda de vídeo currículo. Então, ao invés de eu entregar um currículo impresso na empresa, eu gravo um vídeo meu de 2 a 3 minutos me apresentando, falando como é que eu sou, quem eu sou, qual é a minha formação. E ali, a empresa economiza mais ou menos 70% do tempo na parte da seleção. Por quê? Porque ao invés de eu pegar um papel que eu não conheço a pessoa, eu não sei a desenvoltura, eu não sei nada, no vídeo currículo, eu começo a saber muita coisa. Eu vejo a desenvoltura, a oratória, a postura, a adequação pessoal, a imagem. Eu vejo um monte de coisa. Esse ano eu comecei a ler algumas reportagens que estão falando que as empresas já estão abandonando o vídeo currículo, porque ele dá muito trabalho para ser feito. Então, muitos candidatos deixam de se candidatar a vagas, falar, não vou gravar vídeo currículo. Então, as empresas estão nesse impasse. Mantém vídeo currículo? Não mantém? Porque é uma ferramenta muito boa, mas a geração atual está com preguiça de gravar vídeo currículo. Então, fica nessa situação de até que ponto é bom, até que ponto eu deixo de ter candidatos que seriam interessantes. Passada essa parte da seleção, o habitual é ir para a entrevista de seleção. Então, que ela pode ser presencial, ela pode ser online. Hoje é muito comum as entrevistas online, né? Para economizar, acho que a pandemia ajudou muito nisso, a economizar o tempo e o dinheiro de muita gente. Se antes a gente tinha que ir na empresa, o que tem seu valor, tá, gente? A pessoa ir na empresa, se apresentar. Então, você vê ali coisas subjetivas como comprometimento de chegar no horário, postura, uma série de coisas. Mas, para economizar tempo e dinheiro, muitas entrevistas, de uma série de entrevistas, são feitas online. A gente tem também as dinâmicas em grupo, muito comuns no processo de seleção. E algumas empresas ainda trabalham com testes psicológicos. Por último, o processo decisório da contratação. O que acontece no recrutamento e seleção? Na minha opinião, eu sou também consultora de gestão de pessoas há muitos anos, é a parte mais difícil da gestão de pessoas. Porque não existe uma métrica objetiva que dê a certeza absoluta que a gente vai conseguir contratar uma pessoa adequada. Às vezes a pessoa passa super bem pelos processos, mas chega na contratação, passado o tempo de experiência, não é um bom funcionário. E aí quem contratou fica com aquela sensação, poxa, o que eu fiz de errado? Muitas vezes a gente não fez nada. Mas é uma parte subjetiva, exige muita experiência de quem está selecionando, mas eu arrisco dizer que é um tiro no escuro. Da mesma forma que a gente tem pessoas
muito treinadas em passar em concurso público, a gente tem pessoas muito treinadas em passar em entrevista de seleção. E a gente só vai conhecer o funcionário depois que ele estiver trabalhando. Então, aí entra lá, né, que eu falei um pouquinho antes, sobre o que indica, que elimina muito essa chance da gente contratar mal. Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Eu não estou vendo o chat, se alguém puder... Não, está tranquilo, Marina. Está tranquilo, tem nenhuma colocação. Ok. Bom, gente, e aí nós vamos para a unidade de aprendizagem 4, cultura e clima organizacional. Também eu tento fazer um link com o que está acontecendo na atualidade. Cada vez mais, o funcionário ele está vendo necessidade de trabalhar numa empresa que tenha a cultura aderente aos seus valores. Então, se antes a pessoa entrava numa empresa e trabalho e motivação, né? Se você perguntasse para sua avó, você gostava do seu trabalho? Ela provavelmente vai falar, gostar do trabalho? Não, assim, não tem relação. Hoje as coisas têm que ter relação. Então, e aí, olha o link com o processo seletivo, né? Você tem que procurar pessoas aderentes à cultura da organização. E aí que está a dificuldade, porque são tantos fatores que se torna tudo tão complexo. Hoje o jovem, se ele não tiver uma empresa, se ele não entender que a empresa tem os mesmos valores que eles, a mesma cultura, se ele não entender que aquilo tem um sentido para ele, ele não fica na empresa. Então, se a empresa tem qualquer reputação que vá contra ao que ele pensa, ele não fica na empresa. Então, o que é cultura organizacional? São valores, crenças, códigos e regras de natureza coletiva e ideacional que determinam as normas comportamentais das organizações e são compartilhadas pelos colaboradores. Então, é a forma como a empresa se apresenta para os funcionários, como que são os valores prezados por ela. Aliado a isso, a gente tem um clima organizacional. O que é o clima organizacional? É a percepção dos trabalhadores sobre os diferentes aspectos do contexto do trabalho, regula o comportamento dentro das empresas. Vamos falar de forma prática. Como você sente o seu clima de trabalho? É um clima bom? É um clima ruim? E a gente tem aí para medir a pesquisa de clima organizacional, que vai identificar se os colaboradores, numa linguagem bem prática, estão felizes ou infelizes no seu trabalho. Qual é a importância disso dentro da gestão de pessoas? Marina, qual é a relevância de ter funcionário feliz e infeliz para a estratégia da empresa? A relevância é que já é comprovado que funcionário felizinho, motivado, satisfeito, produz mais. Alguns estudos mostram que o funcionário satisfeito no ambiente de trabalho, ele produz efetivamente 60% do tempo dele. O funcionário infeliz ou desmotivado, ele produz 30% do tempo dele. E o que ele faz o resto desse tempo? Reclama. E aí tem aquela máxima que uma laranja podre no meio de um monte saudável apodrece todo mundo. Então, é lucro para a empresa ter um clima bom, ter um clima saudável. As pessoas felizes produzem mais. Professores, querem completar? Eu estou vendo o nosso tempo aqui correr. Não quero correr demais, mas se quiserem completar, ou posso seguir? Eu acho que vale a pena a gente destacar que, a respeito de todos esses temas que você está comentando, né, a gente tem alguns vídeos curtos lá no nosso site que subiram recentemente, viu, pessoal? Então, tipo, na última semana para cá, a gente subiu alguns vídeos novos sobre vários desses temas que a professora Marina está comentando. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, não deixe de acessar lá na guia de material complementar esses vídeos. E para quem quiser se aprofundar mais ainda, além do que a gente está trazendo aqui, e além dessas pílulas que a gente colocou lá em vídeo, né? Tem também a bibliografia da disciplina, que é super importante, que aí tem um detalhamento de todos esses conceitos que a gente está trazendo aqui, que para quando a gente está vendo pela primeira vez parece bastante coisa, mas é muito importante na área de gestão a gente ter alguns desses conceitos bem claramente definidos na cabeça da gente. Beleza, Érico, obrigada.
Vamos caminhar para a unidade de aprendizagem 5. Então, depois que eu tenho o funcionário que já entrou na empresa, está bonitinho lá, né? Está felizinho, está com a cultura aderente aos seus valores, está tudo bem, aí a gente vai para o trabalho em si, né? Porque a gente não vive, a empresa não vive de subjetividade, a empresa vive do trabalho efetivo. E aí a gente tem a importância da análise e descrição de cargo. O que é isso? Quando o funcionário entra na empresa, ele recebe as suas atribuições. O que na gestão de pessoas a gente chama de descrição de cargo. O que é? Então, eu tenho lá, Marina, descreve um cargo para mim. E aí eu vou fazer exatamente o que tem nesse quadrinho. O que o ocupante faz, quando faz, como faz e por que faz. De uma outra forma de falar, eu vou detalhar as atribuições, de quanto em quanto tempo ele vai fazer isso, os métodos que ele vai fazer essas atribuições e o objetivo. Vejam, esse objetivo do cargo, o porquê faz, ele está atrelado à estratégia da empresa. Então, a descrição de cargo, algumas empresas trabalham, inclusive, com checklist, né? Então, você tem lá, olha, eu sou uma bancária e eu vou, por exemplo, quando eu for fechar a conta de um cliente, eu não posso correr o risco do cliente fechar a conta sem estando devendo. O que eu tenho que fazer? Checklist. Verificar a conta, verificar cartão, verificar isso, fez o checklist, assina embaixo, ok. Então, a descrição de cargo é um norte para o funcionário sobre o que ele vai fazer na empresa, de quanto tempo, como vai ser feito e o porquê que ele está sendo feito. De forma bem resumida, a descrição e análise de cargo é isso, tá, pessoal? Se alguém quiser completar, fica à vontade. Vamos para a unidade de aprendizagem, a avaliação de desempenho, unidade de aprendizagem 6. É um tema que, particularmente, eu gosto muito. Eu acho que a avaliação de desempenho é um momento onde a empresa mensura se o funcionário está adequado ou não para as funções que está desempenhando. Algumas empresas atuais estão com uma ideia, que na minha opinião não vai dar certo, de cancelar a avaliação de desempenho, porque o desempenho parte do princípio que cada pessoa é única e você tabular e enquadrar todo mundo num desempenho específico não vai dar certo. Só que, gente, o mundo é feito de indicador de desempenho. A gente está numa faculdade. Para que vocês têm avaliações? Para mensurar o quanto vocês aprenderam de cada disciplina, né? E o mundo é feito de avaliações. Então, a avaliação de desempenho ela é importante. Existem diversas metodologias de avaliação de desempenho que estão na nossa unidade de aprendizagem. Se vocês sentirem interesse e necessidade, nós podemos marcar outras aulas falando especificamente sobre as diversas metodologias de avaliação de desempenho. Mas, em linhas gerais, a ideia aqui é a gente apresentar um contexto geral. Então, o que é avaliação de desempenho? Serve para julgar ou estimar um valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa e sua contribuição para o desenvolvimento da empresa. Deve proporcionar um julgamento sistemático para fundamentar aumento, promoção, transferência e demissão. Então, ele é um instrumento muito importante, tanto para manter o funcionário, quanto para desligar o funcionário, caso ele não esteja atendendo à necessidade da empresa. E a avaliação ela é dividida em dois momentos, né? A avaliação dos métodos clássicos, que elas olham o desempenho do funcionário só com base no que ele fez, e os métodos contemporâneos, que são os métodos que vão pensar em passado, presente e futuro. Então, os métodos contemporâneos, o gestor senta com o funcionário hoje, né, dia 30 de março de 2023. Marina, o que você pode me entregar daqui a um ano? Vamos definir juntos as suas metas. E aí, em 30 de março de 2024, eu vou sentar com o meu funcionário e falar, vamos lá, vamos fazer um confere entre o que você se propôs a fazer e o que de fato você fez? Então, esses são os métodos contemporâneos. Alguém quer falar alguma coisa?
Deixa eu fazer um comentário sobre a avaliação de desempenho. Desculpa ficar interrompendo toda hora, mas é que eu acho que assim a gente faz mais um bate-bola mesmo, né? Eu acho muito importante isso que você falou sobre buscar o consenso, né, entre o que o funcionário consegue atingir, as expectativas que se espera dele, e muito, minha gente, não com base, né, em ser punitivo e em só cobrar metas, mas quando a empresa enxerga a pessoa como parte da estratégia do negócio, no sentido até de identificar quais são as lacunas no chá, né, nos conhecimentos, habilidades e atitudes, e de criar mecanismos para que o próprio RH possa pensar em formas de treinamento e desenvolvimento, seja das competências técnicas, né, as hard skills, sejam das competências socioemocionais, da capacidade de interação e de integração da pessoa com as suas equipes e o restante da empresa, justamente para buscar desenvolver essas competências que vão fazer dela uma profissional ainda melhor. Então, o objetivo da avaliação de desempenho não é necessariamente punitivo, mas no sentido de ir em direção a esse desenvolvimento das pessoas, dos cargos e da organização como um todo. Até porque as demandas vão mudando. Então, no momento da contratação, a demanda poderia ser uma, aí a tecnologia vai mudando, os produtos vão mudando, a tecnologia vai mudando, tudo vai mudando. Então, as necessidades de desenvolvimento também vão mudando. E a avaliação de desempenho tem esse papel de ser um termômetro para ir ajustando, né, os potenciais às potencialidades das pessoas e da empresa, né? Acho que é importante também apontar que isso pode levar a mudanças de departamentos. Então, às vezes a pessoa entra numa área técnica e vai para uma área comercial, se ela mostrar, né, aptidão, ou vice-versa, né, entra no comercial e vai para a área técnica. Então, eu acho que esse também é um papel importante da avaliação de desempenho. Certo, Marina? Perfeito, perfeito. Obrigada. Vamos lá. E aí, aqui, os principais conceitos, né, envolvidos na avaliação de desempenho, o chá que nós falamos ali, né, lá atrás, atribuído à competência. O conhecimento é o currículo, a habilidade, né, só, né, fortalecendo o que nós falamos, é o saber fazer. Se não houver habilidade nata, é possível adquiri-la, porém mais difícil. Atitude é o querer fazer, o resultado e, por último, o feedback. Porque não adianta eu fazer todo o processo se eu não conseguir dar um feedback para o meu funcionário de qualidade, né? Existem técnicas de feedback para você informar o funcionário sobre diversas coisas, inclusive sobre o desempenho dele. Vamos para a unidade de aprendizagem 7, penúltima unidade. Gestão de benefícios, gente. A gestão de benefícios hoje, assim como tudo na empresa, não sei se vocês estão percebendo na nossa fala aqui, como que as organizações estão complexas hoje. Antes era tudo muito quadradinho. Olha, o que você tem de benefício? Eu tenho um convênio, eu tenho vale, eu tenho isso, aí acabou. Hoje, nada basta. Hoje as empresas, elas estão trabalhando, as empresas modernas hoje, com pacotes de benefício a serem montados pelos funcionários. Por quê? Porque o que tem significado para mim pode não ter para outra pessoa. Isso eu estou falando de empresas grandes, tá, gente? O benefício, ele tem como objetivo motivar o funcionário e oferecer para ele qualidade de vida através de coisas que ele não conseguiria ter se ele tivesse que pagar do próprio bolso. Então, por exemplo, um bom convênio médico, esses são os benefícios habituais, né? Um bom convênio odontológico, uma cesta básica ou um vale alimentação. Vejam, alguns benefícios são obrigatórios por convenção, por determinados cargos ou determinados tipos de trabalho. Mas hoje, os benefícios ganharam um status quase que de equivalência ao salário. Tanto que quando um funcionário vai ser contratado, a gente não fala mais em salário, a gente fala em remuneração. O que é remuneração? É a soma do salário mais benefício.
Porque muitas pessoas podem não ter um salário muito alto, mas quando soma todos os benefícios, a remuneração compensa. E aí, o que pode entrar nesses benefícios, né? Outro dia eu estava dando aula sobre isso. O céu é o limite, né? Eu conheço empresas que, desde oferecer uma feira orgânica toda sexta-feira para os funcionários, até fim de semana de 3 dias, semana de 4 dias, pessoas que têm flexibilidade. Conheço empresas que oferecem, por exemplo, acho muito interessante. Outro dia eu li que tem empresas que estão pagando tratamento de fertilização para funcionárias mais velhas. Olha que coisa. Eu fiquei pensando, o que leva uma empresa a pagar um tratamento de reprodução assistida para uma funcionária, né? Licença paternidade maior, né? O Google é sempre referência quando a gente fala em benefício. Ele dá uma licença paternidade mais alta, ele dá um bônus para o funcionário que teve filho recentemente. Tem uma série de coisas. Mas as empresas modernas, como eu falei no começo, elas estão trabalhando com pacote de benefício. Porque aí o funcionário compõe a sua cesta de benefício conforme a sua realidade do momento. Então, eu sou solteira, eu não tenho filho, o que me interessa? Né? Uma licença paternidade mais prolongada, um bônus quando meu filho nascer. Não, eu estou no momento que eu acabei de engravidar. Então, é uma forma de você conseguir cativar mais o funcionário e diminuir a rotatividade, né? A gestão de benefícios, então, ela tem esse papel de proporcionar para o funcionário coisas que ele não conseguiria ter, ou seria muito mais caro se ele tivesse por conta própria, tá? Alguém quer falar alguma coisa a mais sobre benefícios? Eu quero. Desculpa. Para falar mesmo. Desculpa. Sabe uma coisa que eu acho que é interessante falar sobre benefícios também? Essa ideia que você está falando de cesta, né, onde eu tenho diferentes possibilidades de montar um pacote de benefícios, ela pode variar também de acordo com a geração e com a idade, né? Então, sei lá, por exemplo, pessoas da minha idade, né, da geração X, que tem por volta de 50 anos, as pessoas geralmente valorizam mais planos de carreira, porque elas querem ter perspectiva de crescimento, elas valorizam desafios profissionais mais ousados, elas almejam cargo de mais executivos, né? Enquanto que pessoas mais jovens, né, os millennials, geração Y, lá Sim. entre os 20 Z. e 30 e poucos anos, eles almejam o quê? Oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. Então, de repente, uma bolsa de estudos para a pessoa continuar fazendo uma pós-graduação ou outros cursos de especialização pode ser mais interessantes. Então, o que eu estou querendo dizer? Que é papel da gestão de RH pensar nas demandas específicas dos diferentes grupos de uma empresa, né? E como ela pode montar uma cesta de benefícios mais interessantes, né? Um programa de desenvolvimento de pessoas mais interessante de acordo com o perfil dos diferentes públicos que ela tem nas organizações. Com certeza. Isso? Perfeito. Inclusive, a gente vai trabalhar, né, no segundo encontro as teorias motivacionais. Hoje, o maior fator de motivação para o funcionário, hoje todas as pessoas que estudam na área, através de pesquisa, falam que é a parte de autonomia e desafio. Então, principalmente essa geração Z, não quer mais saber de trabalhar batendo ponto. Então, as empresas têm que estar antenadas a esses fatores motivacionais para oferecer esses benefícios que realmente sejam atraentes. Senão, eu ofereço um benefício que não faz sentido nenhum, eu gasto dinheiro, né? Eu tenho lido, por exemplo, empresas que não têm tanto recurso, porque é fácil a gente falar de empresas grandes que têm recurso, mas eu conheço empresas, por exemplo, que montam grupos de pedalada com funcionário. Então, fala, olha, a gente vai liberar vocês, vamos liberar 2 horas mais cedo na sexta-feira e vamos todo mundo pedalar junto, né? Para estimular em paralelo. Você dá um benefício, estimula a qualidade de vida. Então, as empresas, elas têm esse papel
de estarem antenadas o que o mercado está buscando, o que essa geração que está entrando no mercado de trabalho está buscando para oferecer benefícios atraentes, tá bom? E aí o Érico pontuou isso perfeitamente. Se eu tenho numa mesma empresa funcionários da geração X, Y, Z, millennials, baby boomers, né? O céu é o limite. Cada um tem uma demanda diferente. Então, essa ideia de cesta de benefícios ou pacote de benefícios, ela é muito atraente nos dias de hoje. E encerrando, gente, a gente tem na unidade 8 treinamento e desenvolvimento, que é uma área que está intimamente ligada à avaliação de desempenho. Por quê? Porque a avaliação de desempenho moderna, ela vai me dizer quais são as necessidades de treinamento e desenvolvimento de cada um, de acordo com o que a avaliação mostrou. Em linhas gerais, treinamento de pessoas é um processo que tem início, meio e fim, e ele é específico para um determinado assunto. Eu vou treinar a pessoa a atender melhor o meu cliente, eu vou treinar a pessoa em vendas. Eu vou lá, monto o treinamento, aplico um treinamento, avalio o treinamento. Ponto, morreu o assunto. Desenvolvimento de pessoas é um processo contínuo. Então, a gestão de pessoas dentro da empresa, ela tem a obrigação de estar constantemente desenvolvendo seus funcionários. Então, é um processo diário, contínuo, que vai estar sempre tendo novas demandas, sempre com base na avaliação de desempenho, tá? A avaliação é que ela vai ser o norte ali. Olha, mostrou na avaliação que no aspecto comportamental, o funcionário X teve nota baixa. Como que eu posso treinar esse meu funcionário no aspecto comportamental? Ele vai ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Não. Eu tenho alguns treinamentos que melhoram o comportamento. Alguns comportamentos, não todos. Existem algumas habilidades, alguns comportamentos que a pessoa vai ter que correr por fora e não há treinamento que dê conta, né? E essa soma do treinamento das pessoas com o desenvolvimento delas promove o desenvolvimento organizacional, tá? E aí, inclusive, o desenvolvimento organizacional é tema para os nossos próximos encontros. Como que eu desenvolvo a minha organização a partir do desenvolvimento dos meus funcionários? Pergunto a última vez aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Eu vou até parar de compartilhar para poder olhar aqui e saber se ficou alguma dúvida. Eu sei que foi um bate-papo bem geralzão, mas como é que está isso aí? Abrir palavra agora para os estudantes e estudantes. Meninos e meninas. Moças Tudo bem e rapazes. até aqui, meninas? Mulherada dominando hoje. Bom, Da minha parte, tudo perfeito, professora. Então, assim, fica a minha sugestão, se vocês quiserem explicações específicas, olha, essa parte aqui a gente gostaria de aprofundar mais. A gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode aprofundar mais no fórum, a gente pode aprofundar mais em outras aulas aqui, porque a nossa preocupação aqui é não ser algo cansativo, né? A gente tem agora, daqui a pouco, a nossa primeira prova, mas se a gente passou muito rápido algum conceito, vocês têm o nosso contato aí no AVA. A minha sugestão é sempre perguntar via fórum de dúvidas, porque eu acho que a pergunta de todos devem ouvir e ler as respostas. Mas a gente vai ter um segundo encontro para conversar sobre as unidades 9 a 16. Alguém deseja falar alguma coisa? Tudo certo, meninas? A Catiele está escrevendo. A Daniela falou que as colocações foram boas. A Ciene falou que está tudo tranquilo. Incentivar os colegas de vocês
no próximo encontro. Foi um primeiro, a gente entende, né, que ainda tem que criar essa cultura. Eu vou ver como é que a gente consegue disponibilizar essa aula no AVA para vocês. Tá Ela vai direto, Marina. A gravação, quando encerrada, todos os membros da equipe recebem a gravação. Ah, beleza, perfeito, eu não sabia disso. Então é isso, a gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço a paciência, agradeço demais a minha equipe aí maravilhosa. Acho importante também a gente se ver, porque o online é muito bom, mas a gente conversa com o computador, né? E a gente não é um computador, a gente tem cara, tem voz, tem jeito de falar. Então, agradeço e Tem sotaque. Espero você. Oi? Tem sotaque. Tem Cada sotaque. reunião. É verdade. Muito bom. Muito bom, gente. Eu agradeço muito a parceria, as alunas que tiveram a paciência de nos escutar. E fica aí um resumão da nossa primeiro bimestre, tá bom? Posso encerrar? Queria só deixar um recado para quem está assistindo esse vídeo offline, né? Para participar dos debates, dos fóruns, dos chats. Mandem mensagem, né? Principalmente através do fórum coletivo. Não tenham vergonha, todo assunto é interessante, né? Postem notícias que vocês observarem por aí, né? Nas redes sociais, na mídia, etc., que vocês acham que tem a ver com o conteúdo que a gente está falando. Façam do fórum uma coisa informal, um bate-papo bacana como esse que a gente fez aqui, né? Participem, gente, participem. Quanto mais vocês participarem, mais legal fica a nossa troca. Queria agradecer a professora Marina e mandar um abraço para todo mundo que nos aguentou até agora. Fiquem bem, pessoal. Bons estudos. Obrigada, gente. Obrigada. Um abração. Estou parando a gravação aqui. Vou